Muito boa noite. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos tratando do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Faremos a primeira parte. Semana passada, infelizmente, por problemas técnicos, tivemos que suspender a transmissão no meio. E hoje esperamos poder, então, concluir essa primeira parte. Na semana que vem, faremos, então, a segunda e última parte desse capítulo. Esse capítulo é o capítulo mais longo do nosso Evangelho, por isso necessitamos de um pouco mais de tempo. E não só pelo tamanho, pela extensão desse capítulo, mas pelo seu interesse, pela sua atualidade da nossa vida, visto que vivemos num mundo ainda de provas e expiações, terminando esse mundo, iniciando um mundo de regeneração. Então, nós vivemos, crescemos, as nossas últimas encarnações todas estão sempre muito ligadas à dor, ao sofrimento. E no estudo de hoje pretendemos compreender melhor o sentido dessa necessidade do sofrimento, não como um gozo, como algumas pessoas entendem, né, que acham que o espírita gosta de sofrer. Não. O sofrimento, na verdade, ele é uma ferramenta, um instrumento da lei sábia que rege a vida e que nos impede de errar mais. Então, o sofrimento é um sinal de alerta, o sofrimento é um freio, o sofrimento é uma forma de informar a pessoas que possuem o livre-arbítrio de que aquele caminho escolhido livremente, ele tem consequências dolorosas. Então, antes de ser um gozo, né, antes de ser algo que seja uma necessidade, ele é simplesmente um instrumento. O sofrimento é um instrumento de progresso, um instrumento de ajustamento para cada um de nós. Rogamos a Deus, aos nossos benfeitores, que nos iluminem, a todos, nos orientem e permitam que todos nós possamos avançar um pouco mais em direção aos verdadeiros objetivos da nossa existência. Muito bem. Esse capítulo, o capítulo 5, ele tem uma das citações base, a extraída de São Mateus, capítulo 5. É o início do Sermão da Montanha. Então Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Ora, será que Jesus é algum tipo de espírito que tem prazer no sofrimento? Evidentemente que não. Jesus é o espírito mais iluminado, o espírito mais adiantado que temos notícia, que tem estado nesse nosso planeta. E ele necessita de certas chaves de compreensão, porque o seu ensinamento é muito profundo e não é óbvio. O ensinamento de Jesus é um ensinamento que se pode compreender, primeiramente, a partir de um ponto de vista mais amplo, diferente do que nós estamos acostumados. Nós, enquanto encarnados, nós relacionamos tudo com as leis da matéria. E tudo para nós gira em torno da vida que levamos da matéria. Esquecidos que estamos, que somos espíritos imortais, que já vivíamos antes dessa encarnação
e que viveremos depois desta vida. E retornando ao mundo espiritual, prepararemos novas encarnações e, portanto, retornaremos à vida material. Essa questão ela necessita de um esforço de lógica, de raciocínio muito importantes, porque sem eles não tem nenhum sentido. Pela lei material, pela lei do mundo físico, não tem sentido. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Ora, como é que nós podemos entender algo desse tipo? Então, justamente é compreendendo, primeiramente, o ponto de vista de Jesus, que é um ponto de vista muito mais amplo. Jesus fala para o espírito imortal, aquele que já existia antes da encarnação e continuará existindo depois. Quando nós percebemos, quando nós entendemos que cada um de nós é um espírito individual com uma vida infinita, cada um de nós possui como lar verdadeiro, como a pátria verdadeira, o mundo espiritual, nós começamos então a compreender o que Jesus está falando. Nós estamos no início do Evangelho. No capítulo 2 desse Evangelho é dedicado a seguinte passagem: meu reino não é deste mundo. É quando Jesus, preso por Pilatos, prestes a ser torturado e morto, como ele mesmo havia previsto que aconteceria, ele, interrogado por Pilatos, pergunta se ele é rei, e Jesus está ali, não se defende, não tenta, vamos dizer, livrar sua cara do que vai acontecer, que ele sabe o que irá acontecer. Ele simplesmente diz que o reino dele não é desse mundo. Porque se o reino dele fosse desse mundo, os que eram por ele não deixariam que ele caísse nas mãos dos seus futuros assassinos. Então, o reino de Deus, o reino da vida espiritual, é por toda parte. É o mundo espiritual, é o mundo material, é o universo inteiro. No entanto, quando nós comparamos cada dimensão dessas, nós percebemos que uma está dentro da outra. E é que a maior contém a menor. É a mesma coisa se nós fizermos uma comparação entre federação, ou seja, o nível federal, o nível estadual e o nível municipal. O município é muito importante, mas ele está contido no Estado, que por sua vez é muito importante, que está contido na unidade da federação, que por sua vez é muito importante, mas está contido no continente e no mundo como um todo. Então, o mundo espiritual, ele é um mundo mais amplo, ele engloba as outras esferas, inclusive a esfera material. Então, quando uma pessoa vive como se a vida material fosse a única coisa que existisse, como se fosse a lei mais importante que existisse, nós estaríamos diante de uma pessoa que ignora o Estado, ignora o país, ignora o mundo, não conhece leis superiores à sua lei municipal. Então, muito embora sejam leis dignas e justas, elas não dão a dimensão completa da vida de cada um de nós. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele está colocando a vida numa perspectiva mais ampla. E nesse contexto nós começamos a entender por que o que está aflito aqui na Terra, como ele poderá ser consolado. Poderemos entender, à luz de outras leis que também fazem parte do ensinamento de Jesus, como isso acontece. E que, no fundo, existe grande sabedoria, grande misericórdia e grande amor no conceito maior
de todas essas leis. Então, a questão básica inicial, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, que como que isso pode acontecer? Obviamente que não é na esfera material. Os que choram na esfera material serão consolados no mundo espiritual. Mas isso não é necessariamente porque eu estou chorando aqui, eu vou ser feliz lá. É necessário saber sofrer. É necessário retirar das circunstâncias adversas os ensinamentos e o produto de comportamento, de amadurecimento que essa situação nos traz. Então, vamos colocar de uma forma mais ampla. Por que que alguns de nós nascem na miséria, enquanto outros nascem remediados e outros nascem na opulência? Por que que alguns de nós nascem doentes, com inúmeras dificuldades, e outros nascem com saúde, com tudo a seu favor? Considerando a existência de Deus, esse Deus é inconcebível se ele não possuir todas as virtudes em grau máximo. É inconcebível nós concebermos uma força, não estou nem falando num velhinho de barbas, que é uma imagem que não se presta para Deus. Essa força que criou tudo que existe, que criou o universo que é tão amplo que nos deixa tontos só de pensar nas suas dimensões, as dimensões, vamos dizer assim, concebidas para o universo. É algo fantástico. Eu desafio a todos vocês que estão participando desse estudo que depois, num momento de calma, procurem na internet os números da Via Láctea, das demais galáxias, as distâncias intergalácticas, o número de galáxias, o tamanho de cada uma dessas galáxias. São números assombrosos. Então, quando nós concebemos uma força que criou tudo que existe e criou as leis, nós, por lógica, nós temos que entender que se essa lei criou tudo que existe, ela tem que ter todas as qualidades em grau máximo, porque senão ela não poderia ter criado as qualidades, as virtudes. Existem questões filosóficas muito importantes. Algumas pessoas dizem, né, nos nossos estudos, com toda razão, que, bom, então Deus inventou a dor, inventou o mal, né, criou o mal, criou a dor, criou o sofrimento. Então, essas reflexões, elas nos levam ao seguinte conceito: Deus criou a luz. A ausência da luz é a escuridão. Então, a escuridão, na verdade, não é alguma coisa criada que se contrapõe à luz. É, na verdade, a ausência de luz. Então, nesse aspecto filosófico, o mal a gente considera como ausência do bem. Então, o sofrimento como a ausência da harmonia. Vejam, é completamente diferente. A doutrina espírita nos ensina que não existe um ser devotado